Esta é a nossa segunda videoaula da disciplina Introdução à Informática. Eu sou a professora Estela Naomi Moriguchi, professora responsável por essa disciplina. No nosso primeiro encontro, nós vimos que a combinação hardware-software tem muitas utilidades. E hoje nós vamos começar falando sobre uma das aplicações da informática nos serviços prestados pelo governo. E ao longo da videoaula nós vamos ver para onde é que essa tecnologia da informática está caminhando. A Prefeitura Municipal de Uberlândia, por exemplo, encaminha a cada proprietário de imóvel na cidade um boleto para pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano, o IPTU. A gente paga todo ano. O IPTU pode ser pago normalmente parcelado ou à vista. À vista pode ser ainda com desconto ou sem desconto. Se a gente paga um pouquinho mais cedo, o governo dá mais um desconto. Se a gente pagar à vista, mas um pouquinho mais tarde, a gente paga a tarifa normal. Mas seja qual for a forma de pagamento escolhida pelo cidadão, cada parcela vem codificada. Chega na nossa casa um boleto como este aqui. Esse aqui é o boleto de pagamento do IPTU da cidade de Uberlândia. Então, nós temos aqui um folheto onde cada uma das parcelas é identificada através de um código de barras. O que é esse código de barras? É uma representação gráfica de números, de dados numéricos ou alfanuméricos. E essa representação gráfica, ela é exatamente o quê? Vocês já devem estar familiarizados com esse tipo de representação. É um conjunto de barras verticais paralelas, com diferentes espessuras. Esse conjunto de números ou de dados alfanuméricos identificam todos os dados referentes àquela parcela. Nesses números estão representados quem é o proprietário do imóvel, qual é o valor daquela parcela, qual é o valor total do imposto devido, entre outras informações. Então, nós pegamos aquele documento, levamos o documento ao banco e lá no caixa, com um atendente ou no caixa eletrônico, é feita a decodificação, a leitura dessas barras, através de um aparelho que emite um raio de luz vermelha. Ele percorre todas as barras, todo o conjunto das barras, e esse feixe de luz é emitido por um scanner. O equipamento, o aparelho é chamado scanner. Ele é um leitor de código de barras. Como é que funciona um código de barras, a leitura, a decodificação de um código de barras? Onde a barra é escura, a luz é absorvida. Aonde a barra é clara, ou seja, entre os espaços entre as barras escuras, a luz é refletida novamente para o leitor. E esses dados são capturados pelo computador, passam por um software que processa aquelas informações e converte aquelas barras em informações que a gente consegue ler e entender, em letras e números. Existem diferentes formatos de código de barras, na verdade. Os códigos de barra que nós encontramos nos produtos, nos vários produtos que nós compramos no varejo, tem um formato diferente desse que nós encontramos, por exemplo, no boleto do IPTU. Eu trouxe, por exemplo, aqui uma caixa de medicamento, onde nós temos um código de barra. Esse código de barra utiliza o código chamado EAN13. Da onde vem esse 13? Ele vem de 13 dígitos que têm um significado. Eles representam, na verdade, diferentes coisas sobre aquele produto. Os 3 primeiros dígitos normalmente representam o código do país de origem. O código para o Brasil é 789. Todo produto brasileiro com um código de barra começa com 789. Depois, nós temos um conjunto de dígitos para identificar o fabricante. Um outro conjunto de dígitos para identificar o produto e um dígito verificador, um dígito de controle.
Esses códigos de barra levaram ao código em 2D, em 2 dimensões, com capacidade de armazenagem de uma quantidade muito maior de informações que essas que nós estávamos falando. Vocês vão ver aqui um exemplo de um código em 2D. Ele é diferente, ele não tem mais as barras paralelas, ele tem todo um emaranhado de pretos e brancos. Essa foi, de certa maneira, a origem, a ideia que levou à chamada realidade aumentada. A realidade aumentada é uma linha de pesquisa dentro da ciência da computação que lida com a integração do mundo real e elementos virtuais, um elemento criado pelo computador. Anteriormente, a maior parte das pesquisas estava ligada ao uso de um vídeo mesmo, transmitido ao vivo e que era processado e ampliado pela adição de gráficos criados pelo computador. Mas, na verdade, hoje nós vemos que a realidade aumentada, ela caminha, não só eu preciso ter um computador, eu posso, na verdade, fazer uma utilização de realidade aumentada num telefone celular, que tem a tecnologia 3G. Nós temos exemplos diversos no mercado. Nós temos propagandas que usam a realidade aumentada, nós temos aplicações na área da medicina também, como nós vamos ver. Alguns aspectos importantes da realidade aumentada. Ela acontece em tempo real e ela é concebida em 3 dimensões. Por exemplo, nós podemos ter uma figurinha normal, e com a realidade aumentada pode aparecer um jogador em 3D. Isso é fantástico. Como é que funciona a realidade aumentada? Nós temos 3 componentes básicos necessários para que aconteça a realidade aumentada. O primeiro deles é um objeto real, com alguma referência, um marcador, um código ali que permita ser interpretado e que permita criar o objeto virtual. Segundo elemento necessário, uma câmera ou um dispositivo qualquer que seja capaz de transmitir a imagem do objeto real. Em terceiro lugar, um software capaz de interpretar o sinal transmitido pela câmera ou dispositivo. Então, o processo da realidade aumentada funciona mais ou menos assim. Nós pegamos um objeto real que tem lá o marcador, né? Nós colocamos ele na frente da câmera para que a câmera capte a imagem e transmita ao computador, normalmente, né, é o que a gente mais tem visto, transmita aquela informação para o equipamento que vai fazer a interpretação. A câmera, então, enxerga o objeto e manda as imagens em tempo real para o software, que vai gerar o objeto virtual. Como uma terceira etapa, o software que está programado para retornar, criar a imagem do objeto virtual, vai ser mostrado na tela. Em quarto lugar, o dispositivo de saída, que pode ser uma televisão ou um monitor de computador, exibe o objeto virtual em sobreposição ao real. Na verdade, ele aparece em 3D. Eu tenho o objeto real, eventualmente a figurinha, como nós estávamos comentando, e de repente aparece um jogador mesmo em 3D. Ele levanta, por assim dizer, da figurinha. Nós vamos ver um vídeo, uma reportagem realizada pela Rede Globo, que fala sobre a realidade aumentada. Nós vamos ver uma explicação do que significa isso, de colocar o objeto com o marcador na frente da câmera. Aí tem um software por trás que reconhece aquele conjunto de dados, aquelas informações contidas no marcador no objeto real e mostra na tela, a gente olha na tela do computador e mostra uma outra coisa, uma figura em 3D, tridimensional, aparecendo, né? É fantástico.
Parecem figurinhas comuns, mas basta aproximar uma delas da câmera do computador. San Francisco Giants pitcher Tim Lincecum. E o jogador impresso no papel se transforma em um personagem de 3 dimensões. Ele aparece na tela, mas é como se estivesse na mesa. E não é só isso. Com a ajuda do teclado, é possível brincar de astro do beisebol, arremessar ou rebater umas bolinhas. Parece que eu estou jogando beisebol, mas é mais tranquilo. A tecnologia que tornou isso possível se chama realidade aumentada. O princípio é simples. A câmera reconhece códigos impressos nas figurinhas e cada código aciona um programa que cria os personagens virtuais. Somos os primeiros a trazer a realidade aumentada para as figurinhas e colocar nas mãos das pessoas. O francês Bruno Usan nos mostra o livro do futuro. Ele parece bem simplório, mas quando colocado em frente à câmera do computador... Isso é um esboço que só fica completo em frente à câmera. É mais uma forma de combinarmos algo real e o virtual para interagir. Decidi experimentar. Bruno me dá um papel com uma paisagem desenhada. Em poucos segundos, tudo aquilo se transforma. Nada, e isso é bom, na opinião de Ângela, que escapou de uma operação dolorosa graças à realidade aumentada. Ela nem faz ideia do que seja isso, mas já fala bem da tecnologia. Para mim, bastou. Falou, eu vim. Tá feito, sem corte. Não tem corte algum, é. Eu acho excelente. Para mim foi sensacional. Nós vemos então a aplicação, nós temos a aplicação da realidade aumentada sendo utilizada por muitas organizações. Normalmente, até agora, nós temos visto muito na iniciativa privada, em produtos, na comunicação desses produtos, das empresas, em jogos e na medicina. Recentemente, eu vi um estudo de um aluno de pós-graduação, onde ele fazia uma aplicação, ele apresentava uma aplicação da realidade aumentada, uma aplicação para portadores do mal de Alzheimer. Ele ajudava o doente, né, a se lembrar a que horas ele deveria tomar aquele medicamento, para que servia aquele medicamento. Ele simplesmente colocava, ele desenvolveu, né, essa aplicação, ele colocava a caixinha de medicamento na frente do celular. Na verdade, o dele nem era uma aplicação para ser utilizada em uma câmera de computador, mas na frente do celular. Ele colocava a câmera do celular dele na frente do remédio e na telinha dele aparecia: esse remédio serve para isto e deve ser tomado daqui a meia hora, às 16 horas, por exemplo. Uma coisa fantástica que ajuda, por exemplo, um paciente com o mal de Alzheimer a se cuidar no dia a dia, né? Nós vimos também no vídeo aplicações na área da medicina, para cirurgia de varizes, por exemplo, né? São aplicações fantásticas. Aqui nós vemos o alcance da informática. A informática ajuda, ela faz parte do dia a dia nosso, muito além de um auxílio no processamento de textos, na preparação de uma planilha eletrônica ou de preparo de uma apresentação para ser apresentado para o nosso chefe, por exemplo, ou em um trabalho escolar. Mas nós vemos que existem muitas possibilidades de aplicação. Até onde nós podemos chegar? Só depende da criatividade dos desenvolvedores da informática.
Assim, nós terminamos a nossa aula de hoje e ficamos pensando sobre quais serão as novas aplicações, quais serão os alcances, até onde nós vamos chegar com a informática. E é isto por hoje.